fiz sessões, estou ótima, não sinto mais nada. Consegue? Consegue sim. Depende do caso também, né? E do grau? E do grau dessa intensidade, né? Depende do desgaste que a pessoa tem na coluna. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Por isso que as pessoas devem procurar cedo um especialista, Com né, certeza. doutor? Porque as pessoas têm a tendência de sentir dor e elas vão deixando aquilo para mais tarde. Só procuram mesmo quando a coisa está insuportável. Realmente, porque o problema ele pode aumentar com o tempo, né? É isso que as pessoas... tendência. A tendência é aumentar. Então, quanto mais cedo a gente buscar uma prevenção, mais cedo a gente vai ter melhora e ter uma qualidade de vida melhor, né? Com certeza. Porque, por exemplo, a hernia de disco, como a gente vem falando, ela diminui muito a qualidade de vida da pessoa, né? Porque a pessoa muitas vezes deixa de caminhar ou caminha muito mal, para de fazer atividade física. Dorme muito mal por consequência. Convívio social, ela não pode ir, por exemplo, ir numa festa que ela tem que ficar, ou numa cerimônia que ela tem que ficar muito tempo sentada ou muito tempo em pé, tudo isso prejudica, né? Então diminui muito a qualidade de vida da pessoa. Os malefícios são muitos. Com certeza. E a faixa etária? Quer dizer, qual é a menor idade que pode começar e qual é o máximo? Porque deve ter, não é um limite ou não? Bom, a quiropraxia, só para falar um pouquinho da história, assim, ela é uma técnica americana. Eu gostaria de perguntar também. Ela é uma técnica americana, ela tem quase 120 anos já do seu início. Não entendi tudo isso. Aqui no Brasil a gente conhece só há 15 anos por enquanto, né? Mas a quiropraxia ela já existe há quase 120 anos, né? Então ela nasceu lá nos Estados Unidos, é uma técnica americana, que então lá ela já é difundida como profissão, entende? Ela já está inserida nos hospitais, né? Bacana. Antes de determinadas cirurgias, muitas vezes o governo banca esse tratamento para evitar a cirurgia. Claro, né? Com certeza. Então ela é muito mais difundida em outros países. Eu estava chegando nessa parte para dizer o seguinte, que essa pergunta que tu me fez sobre a faixa etária, lá nos Estados Unidos, muitas vezes quando a criança nasce já é feita uma avaliação, através de testes, né, através de reflexos, o quiropraxista já está apto a fazer esse diagnóstico logo em seguida do parto, para ver se a criança já teve algum trauma, né? Pode ter sido durante a gestação, pode ter sido durante o parto, ou seja, normal ou cesárea. Então, a faixa etária ela não existe para a quiropraxia, né? Então, a pessoa ela pode ser um idoso, ser um adulto ou ser uma criança. Não tem faixa etária, né? Tirando aqueles problemas que não são fatores, vamos dizer assim, que vão prejudicar a melhora do paciente, como o que a gente falou antes, dos problemas congênitos, fraturas, e também que são contraindicações, né, do tratamento. O paciente pode ser tratado em qualquer idade. Bem, mas assim, é comum, eu já vi fotos, conheço pessoas que têm o seguinte problema na coluna. A coluna tem uma cavidade, não é? Então eu pergunto, aquele fundo, seja na região da cintura, que é a lombar, né? Região lombar. Ou uma saliência perto aqui do pescoço, na altura. A quiropraxia consegue corrigir isso, mas eu vou fazer o seguinte, pode responder no próximo bloco, por favor? Claro, com certeza. Pode ser? Então, pode ser. Continue conosco, retornaremos em seguida aqui conversando com o Dr. Bruno Pinto.
Depil, seu bem-estar por muito mais tempo. A Depil é uma rede de fotodepilação e fototerapia com um método inovador, indolor, unissex e duradouro por um preço único por área e sessão. Depil, a fotodepilação inteligente. E eu continuo conversando com o Dr. Bruno Dias Pinto, que está falando sobre quiropraxia e que no bloco anterior, né, eu havia feito uma pergunta da possibilidade de realinhar a coluna, doutor. E aí, já que as pessoas são acometidas com problemas de colunas e geralmente elas desalinham, como é que pode? Isso é possível? A quiropraxia, ela consegue atingir essa... A quiropraxia, a intenção é realmente essa, fazer um realinhamento da coluna, né? Mas, então a gente faz um estímulo, né? E esse estímulo é feito através das técnicas manuais, né? São pequenos movimentos com as mãos, né, que a gente faz para corrigir aquela articulação que está desalinhada. Então, com esse realinhamento da coluna, a pessoa vai melhorar essa parte do alinhamento da coluna, mas nesse caso excepcionalmente que tu perguntasse, que seria a hiperlordose, vamos dizer assim, né? Seria um aumento dessa parte lombar aqui, né? Que realmente é muito comum nas mulheres, né? Muitas mulheres têm esse... É mais comum nas mulheres. É mais comum nas mulheres. Esse tratamento ele vai precisar ter um auxílio do tratamento também com condicionamento físico, né? Então uma melhora na musculatura, né, para também ajudar nesse realinhamento. Então, seria um tratamento multidisciplinar, vamos dizer assim, né? Além da quiropraxia, precisaria de um reforço muscular. Mas aí eu não vejo nenhum problema. Eu acho que desde que a pessoa consiga resolver o seu problema. Com certeza. E normalmente é assim, não é? Nunca é feito só uma medida isoladamente. Hoje em dia, o tratamento ele tem que pensar nesse foco, né? Tem que ter essa multidisciplinaridade, porque... nem sempre a gente vai conseguir resolver o problema do paciente sozinho. Então, a gente tem que sempre encaminhar o paciente para um determinado profissional certo para obter a melhora como um todo, né? Não adianta só resolver aquele sintoma, mas saber que a pessoa tem algo mais e não querer resolver também. Bom, muitas pessoas, elas têm medo de sentir dor. E uma curiosidade, na hora que a pessoa está sendo trabalhada, né, dentro da quiropraxia, com essa técnica, a pessoa sente alguma dor? O tratamento ele não é para desenvolver dor, nem na hora, nem depois. Podem ocorrer, né, algumas técnicas que são mais a gente precisa ter um pouquinho mais de pressão. Então elas pode ter um pouquinho de dor, não é uma coisa que não é comum. Pode acontecer sim, pode acontecer de sentir um pouquinho de dor. Mas nada insuportável. Não, nada insuportável. Porque a gente está mexendo em alguma ferida, né? Claro. Já tem alguma coisa ali, então... Não está bem. Não está bem, então pode desenvolver um pouquinho de dor sim. Não é comum, mas pode acontecer. Mas não é para ser um tratamento dolorido. Ele já é com alta velocidade justamente por causa disso, para diminuir a pressão, né? Quanto menos força a gente fizer com as mãos, mais rápido a gente fizer o movimento, menos, como é que se diz? Menos o paciente vai sentir aquele procedimento. Né? Certo. Mas e a pessoa que já se submeteu a uma cirurgia na coluna, ela pode fazer depois? Dependendo da cirurgia na coluna, né? Em alguns casos não é indicado. Isso também lá no seu consultório? Sim. Falando em consultório, pode me dizer, por favor, onde fica o seu consultório? Claro. O meu consultório fica na Antônio dos Anjos, número 705, loja 2, bairro Centro. Fica entre as ruas Osório e Deodoro. É bem fácil. Bem fácil acesso. Telefone? O telefone é 3027-3773, ou também nós temos o celular, que é o 9154-2854, e também podem nos achar no Facebook, né? Quiropraxia Pelotas RS, e na nossa página,
Seria kirosaude.com, www.kirosaude.com. Certo. Mas e a gestante? A mulher está grávida, mas ela está com problemas, ela tem problemas de coluna, enfim. Ela pode ser tratada sem problema nenhum. Até uma certa fase da gravidez, ela vai ser tratada na maca da quiropraxia normal. Depois dessa fase, ela pode ser tratada, aí depende, o profissional aí tem que ter uma maca específica, né, para o tratamento da gestante. A partir do 4º mês já tem uma maca que é específica, aí são outros tipos de técnicas. Mas né? Ela pode continuar então com o tratamento durante a e gravidez. Depois também, depois pós-parto também. Pois é, e se a pessoa, se a grávida, né, quer dizer, ela estava grávida, teve o bebê, e se ela teve problema de depressão, aquela depressão pós-parto, a quiropraxia pode ajudá-la neste momento de recuperação? Olha, não é comum, mas acontece. Sim, acontece. Difícil responder porque assim, não é uma área que a gente trata, né? Então, ela pode ter uma melhora, tirando aquelas dores que ela possui, né? Naquela época da vida. Eu acho que diminuindo as dores já o ânimo melhora bastante, então não é a nossa área, né, que a gente trata específico, mas nada pode ocasionar sem ser uma melhora nos sintomas dela, né? Então acho que teria sim uma melhora. Tá, só para nós finalizarmos, o nosso tempo é super curto, a pessoa que está fazendo outros tratamentos para outros problemas de saúde, ela pode fazer tratamento quiroprático? Pode. Não tem nenhum Nós inconveniente? temos pacientes que se tratam, por exemplo, com fisioterapia, vão lá no consultório, fazem a quiropraxia, é um tratamento que não tem problema nenhum ter em conjunto com outros profissionais, né? Certo. Bem, doutor Bruno, eu quero agradecer a sua presença no Elis e Você. Eu fiquei muito satisfeita, tenho certeza que as pessoas que assistem a grade toda de programação aqui da TV Cidade, especialmente ao Elis e Você, que elas gostaram muito. Muito obrigada, foi muito esclarecedor as suas colocações. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando sobre a quiropraxia, que aqui em Pelotas eu já venho trabalhando há 6 anos, já tenho muitos pacientes, mas necessita ainda um pouco de divulgação, né? Não só aqui em Pelotas, mas eu acho que toda a região necessita mais divulgação. É uma excelente oportunidade para a gente estar esclarecendo, né, algumas dúvidas das pessoas em referentes ao tratamento e formas, né, como é que é feito o tratamento, o que trata. Eu acho que é bem interessante a gente estar... Então, fica aqui o Elis e Você, o espaço aqui à disposição. Quando quiser retornar, será sempre um prazer. Também me põe à disposição, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, pode entrar em contato pelo e-mail também, quiropraxiasaude@gmail.com. Então, pode estar mandando um e-mail para nós ou ligando lá para o consultório, né? À medida do possível, a gente vai estar ajudando todo mundo que tiver alguma dúvida e estar esclarecendo isso aí. Certo, então muito obrigada, foi um prazer. Obrigado a você, obrigado. Agradeço a companhia de todos vocês, muito obrigada mais uma vez, tenham todos uma excelente semana e até a próxima edição. Boa noite. Want loads of clothes and fuck loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find